Estamos de volta ao vivo com o Seu Ver Mais e para falar sobre a importância da leitura, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Ao entrar em contato com diferentes palavras, estruturas e conceitos, a criança expande o vocabulário, melhora a comunicação, a criatividade e, claro, sua visão de mundo. E, além disso, a leitura também pode ser um antídoto contra o estresse e a ansiedade. É o que a psicóloga psicoterapeuta Edna Acorde observa na sua vivência clínica e agora compartilha de forma muito leve através de um livro, o livro Colégio Santa Fé. Boa tarde, Edna, bem-vinda a Ver Mais. Obrigada, Keltrin, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente que está aí numa data tão especial, né? Uma alegria, porque o livro está quentinho, saiu do forno há poucas semanas e é praticamente um lançamento aqui no Ver Mais também. Antes da gente falar um pouquinho do livro, porque você já tem outras obras e essa é a sua primeira obra infantil, mas isso é resultado da sua vivência. Sim, eu tenho experiência em clínica, porque o psicólogo pode trabalhar em vários lugares. RH, prestar assessoria para empresas, escolar também. E a minha experiência é principalmente na clínica, com atendimento psicoterapêutico. E com o passar desses 15 anos de experiência, que eu atendi muitas pessoas, eu percebo, não só eu como outros profissionais, que a maioria dos transtornos mentais, como ansiedade, depressão, estresse, tem raiz lá na primeira infância, que é aquele corte do 0 até os 6, 7 anos. A literatura fala que a personalidade ela é montada justamente nessa fase. Então é uma janela de conhecimento e principalmente de construção de personalidade. Então a gente precisa caprichar nessa fase tão importante. E aí que nasce o Colégio Santa Fé. O Colégio Santa Pode mostrar pra gente então o livro? Eu lancei agora em março. Eu peguei aqui na gráfica. Sou uma autora independente desse livro aqui. Eu fiz sem editora nenhuma. E a sacada do livro, o que é mais bacana é as dicas no rodapé. Então tem todo um conto, um enredo muito bem estruturado. Pode folhear, por favor, isso. Que tem embasamento científico, mas também tem uma pegada cristã. Ah, mas fica só falando de Jesus? Não, não é só falando de Jesus. Fala também do bom comportamento, que é importante, pelo amor de Deus, não usar tela. Tela não pode ser distração. Pai e mãe que está ouvindo, por favor, não fica bravo comigo, mas não pode dar, não pode, não dá. E o livro ele vem justamente para ajudar o pai e a mãe a educar, a criar estratégias nessa fase tão importante que são aí os primeiros anos de vida e também para entreter. Teve alguns pais que falaram assim, mas o meu bebê tem apenas 6, 9 meses. O que o bebê mais quer é ficar perto junto do pai e da mãe. Ele quer ficar junto no colo, quer ouvir a voz. Então, essa leitura compartilhada vai fazer com que a criança acalme. Só para completar, se vocês observarem, a gente escolheu somente cores da natureza. Então, o objetivo é acalmar. Até a ilustradora, que é maravilhosa, a Laura, ela falava, Edna, vamos já colocar um pink, um verde. Não, meu amor, eu falava, não, porque a gente tem que acalmar essa família. Principalmente a mãe moderna, que chega cansada do trabalho e quer ter aquele momento de prazer com o filho. Ela também tem que ficar calma. E se você observar, acho que vocês vão conseguir ver que é tudo muito organizado, porque o nosso cérebro, principalmente do hiperativo, todo mundo é meio hiperativo hoje, tá? É muita informação, a gente tem que ser muito rápida. E então o livro ele vem para acalmar essa mãe e esse pai enquanto tem um momento abençoado com o filho. E se para um adulto é tão difícil lidar com a ansiedade, a gente tenta parar por um instante e pensar o que significa para uma criança, que não consegue muitas vezes verbalizar o que está sentindo. Então ela manifesta de outras formas. E muitos pais, por amor, né, buscam medicação, buscam justamente dar uma tela, ou então jogam toda a responsabilidade para outro profissional. Que seria talvez o próprio professor ou o psicoterapeuta, porque normalmente a fala é assim, eu tenho que levar meu filho aí para ver se dá jeito. Mas às vezes o jeito não é a criança que tem que dar, é o pai e a mãe que precisam criar uma rotina diferente para essa criança acalmar, ter um desenvolvimento adequado físico e mental.
A ansiedade é resultado do excesso de informação e desse cortisol excessivo no cérebro, que é o hormônio do estresse. Porque imagina, você chega cansada do trabalho, falando acelerada, a criança só quer atenção, você acaba contaminando a criança com estresse. E essa substância é jogada na corrente sanguínea. Por isso que às vezes a criança fica revoltada, rebelde, não responde. Por isso que alguém tem que dar um jeito nessa criança, né? Ou até mesmo dar um docinho, né? Para acalmar a criança. Açúcar no sangue, quando vê a criança fica 200 por hora e a família acaba não entendendo. Então, assim, é um livro para a família. Muita gente hoje na internet, a gente vê nas redes sociais, é criança que fala, e a gente fica encantado com aquela criança que com 1 aninho, 2 aninhos já tem um vocabulário, né? Sim. Resultado de pais que leem, resultado de leitura. Então, assim, é uma forma, o melhor presente que você pode dar. Inclusive, a Edna, nesse dia tão especial, trouxe alguns livros, vai deixar aqui comigo. Você que está nos acompanhando e quer ter esse livro com a sua família, manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Não é concurso não, tá? É realmente um presente dela. Então, manda uma mensagem ali e depois a gente entra em contato e encaminha esse presente tão especial para você. E Edna, vai ter mais um lançamento? Onde as pessoas podem encontrar também para adquirir? Bom, o meu escritório, a minha clínica fica no centro de Joinville, ali do lado do Colégio Santos Anjos. A gente tem alguns exemplares lá. Nós também montamos, eu e a equipe, um site que só está o livro nesse momento, esse daqui, para comprar, para quem não for aqui da região, né? E também nas principais livrarias já estão. E no seu perfil no Instagram você compartilha também? Também. Então qual é, o pessoal te seguir? O meu nome tem o I, é Edna Acordi, A-C-O-R-D-I. Tem o I no final. Eu fiquei curiosa também, queria saber de você o nome do livro, de onde surgiu a inspiração para Colégio Santa Fé. Eu tive bebê recentemente, né? Elas nasceram em 2023. Inclusive, quando eu peguei os livros, elas tinham feito exatamente 1 aninho. E na gestação, eu fui considerada uma gestante idosa. Enfim, porque eu tinha mais de 35 anos e o médico falou assim, Dr. Reberte, Edna, segura um pouquinho, vai mais devagar, fica um pouquinho mais em casa e eu sou portadora de TDAH, eu sou hiperativa. Então a minha cabeça ela ficava assim, meu Deus, eu preciso ficar deitada, mas ao mesmo tempo, o que posso mais fazer? E o livro, este livro específico, ele já estava no meu coração há muito tempo. Porque quando a gente recebe um paciente, Keltrin, que está doente, que está com um problema mental, não estou falando que é impossível, mas é mais difícil de tratar. E o livro ele vem como uma ferramenta para mediar e prevenir o surgimento de transtornos mentais. E durante essa gestação eu rezei mais que o normal, mais do que normalmente eu rezo pedindo para Deus me abençoar assim, né, a gestação, enfim. E conversando com meu marido, ele falou, cara, eu acho que é legal colocar Colégio Santa Fé. Foi sugestão dele, porque toda a história acontece numa escola, justamente porque eu tive excelentes professores. E são eles que os primeiros a nos estimular a leitura. A colocar regra, que hoje em dia já não pode tanto, porque nada pode hoje em dia, e daí vem o excesso, né? E nós temos aqui uma personagem, a professora Letícia, que ela é uma figura muito firme, que coloca regras, mas com muito amor, baseada no ensinamento cristão. Perfeito, eu estou curiosa para ler esse livro já. Edna, adorei te conhecer, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Mais. E que vem os próximos livros para a gente compartilhar. E parabéns também, então, por ser uma autora, né, no Dia do Livro Infantil. Muito obrigada.